Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now. Redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante. Certeza? Tem como termos certeza? Confiança total que vai acontecer desse modo? Onde fica o livre-arbítrio nesse caso? Vamos ver a resposta muito interessante nesse projeto do Ktei Sechot, está no volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é Parashat Chayei Sarah, essa é a segunda Sirá desse volume 25. Está acontecendo no enredo, na narrativa, no storytelling da Torá, que Avraham, o patriarca Avraham Avinu, pede para Eliezer, o seu servo, para ir procurar uma esposa para Yitzhak, seu filho, depois que faleceu sua esposa, Chayei Sarah. A gente está no livro Bereshit, esse é o volume, é o capítulo 24, e ele tem um diálogo entre Avraham e Eliezer. O Avraham fala que você vai para a minha terra, onde eu nasci, e você vai pegar uma esposa para meu filho Yitzhak. Aí o Eliezer responde, mas talvez ela não queira vir atrás de mim para essa terra. Aí eu posso então levar o teu filho Yitzhak para lá? E aí Avraham fala, toma cuidado para você não levar o meu filho para lá. Fala que Hashem, o Avraham fala para Eliezer, tenha certeza, não se preocupe, porque Hashem, Deus, vai mandar o seu anjo na tua frente, e aí você vai pegar, vai trazer uma esposa para o meu filho de lá. Aí depois, quando Eliezer conta para Betuel, o pai de Rivká, o que aconteceu, porque ele estava lá, quem o mandou, como que ele achou a Rivká, etc., o Eliezer muda algumas coisas, a gente vai entender a diferença de perspectiva. E o fundamental é a gente aprender de uma forma bem profunda, como só o Rebbe de Lubavitch consegue mostrar para a gente, a profundidade de a gente viver com essa perspectiva do Avraham, da certeza, de confiança total em Deus, de que ele vai mandar na nossa frente o seu anjo para fazer tudo por nós, sem desconfiar de verdade. O Eliezer, por exemplo, fala, Vayomer Elai, e ele falou para mim, Hashem Ashet Rat Lefanav, o Deus que sempre foi na minha frente, Shamalachó Itar, vai mandar um anjo junto com você, Veisir Darkecha, e vai fazer com que tenha sucesso o teu caminho. E aí você vai pegar vai trazer uma mulher, uma esposa para o meu filho da minha família, da casa dos meus pais. Então a gente vai ver aqui a diferença que o Avraham fala que Hashem vai mandar o anjo Lefanecha na sua frente, e o Eliezer fala que o Avraham mandou Shlach Melachó Itar, junto com você. Porque Eliezer muda, né? Fala que vai junto com você e não na sua frente. Não dá para dizer que é só uma questão linguística menor, como um detalhe. Como várias mudanças que Eliezer faz ao produzir a história, ele muda várias coisas linguísticas. Não dá para dizer isso porque em Noach, né, na Parashá, algumas semanas, Urashi comenta essa mesma diferença significativa, que em Bereshit, no capítulo 6, fala Et Elokim Italer Noach, que Hashem ia junto com Noach. Urashi fala, o Avraham Omer Ashet Rat Lefanav, que quando
fala de Hashem com Noah, fala junto com Noah, e com Avraham fala na frente de Avraham. Então, diferença, porque junto com Noah, o Rashi explica que o Noah precisava que ele fosse junto para se apoiar em Hashem, ou para que Hashem desse apoio para ele. Mas Avraham, ele era forte e ele conseguia ir com essa confiança total em Hashem. Então, precisa explicação no sentido literal, porque tem diferença entre ir junto e ir na frente. Devemos dizer, então, que como Rashi já explicou a diferença em Noah com relação a Avraham, entre as duas expressões e o motivo, porque para Noah é junto e para Avraham é na frente, então podemos entender por nós mesmos, nossa paraxá, que tem essa diferença de na frente e junto. Então, quando Eliezer fala Ishlar Malachó Itar, que vai mandar junto, pode ser entendido que o anjo irá junto com Eliezer e o ajudará a desempenhar sua missão com sucesso, assim como Rashi explicou sobre Noah, que precisava do apoio de Hashem para aguentar na sua retidão e não cair na geração do dilúvio. Quando fala Ishlar Malachó Lefanecha, na sua frente, quer dizer que o anjo vai na frente para garantir logo o sucesso da missão antecipadamente, vai na frente, como acontecia com Avraham também, em relação a ele estar sempre com Hashem na frente dele. No primeiro caso, o principal é a Istadlut. Eu quis falar de propósito em hebraico, como está no texto da Sirá. Istadlut é uma palavra difícil de traduzir. Quer dizer, esforço, engajamento, diligência, envolvimento do Eliezer em fazer a ação. E o anjo só acrescenta ajuda para que o esforço tenha frutos. No segundo caso, que é Lefanecha, na frente, o anjo prepara e garante o sucesso do esforço do Eliezer desde o princípio. Não só uma ajuda na hora, como foi com Noah, como foi o que Eliezer entendeu e contou para Betuel, que o anjo foi ajudando do lado dele, enquanto que Avraham foi na frente, já garantindo, sem quase precisar do esforço do próprio Avraham, que é estatuto do Eliezer, no caso, para encontrar Arifká. Isso aconteceu já desde a chegada no poço de Aram Naharaim, onde ele foi procurar a esposa para Yitzhak. Não precisou esperar nada e logo apareceu Arifká. Terem que lá da beira, até antes mesmo dele terminar de falar, já estava Arifká lá, pronta, mostrando que era essa mesmo que Hashem tinha escolhido pelo anjo que foi na frente, já garantindo, dando certeza que esse mesmo era o resultado. E não foi resultado da prece do Eliezer, como poderia ele imaginar e achar que tinha acontecido. Antes mesmo do Eliezer parar de falar, e até mesmo para o Eliezer, né, o caminho dele foi pulado para ele chegar até Aram Naharaim. E do lado da Arifká também aconteceu isso, essa certeza, que ela saiu de casa no momento que Eliezer nem tinha terminado de falar. Então foi tudo concatenado, sincronizado, teve uma sinergia, teve uma conspiração favorável para que acontecesse exatamente daquele modo, dando certeza que isso era a vontade de Hashem. Podemos dizer que Hashem esperou esse momento, cravado, garantido, preciso, pois foi fundamental para que o Eliezer percebesse que era o que ele tinha pedido para Hashem, porque a resposta foi muito óbvia, não tinha como não ser isso. A essência da chegada no poço já tinha sido estabelecida, mesmo antes do Eliezer rezar. Não quer dizer que ele não deveria rezar, como a gente vai ver também na sequência, que a gente tem que ver a nossa parte, mas tendo a certeza de que Hashem está mandando o anjo na frente. Quando Betuel, o pai da Arifká, quis evitar o Shidur, né, que fosse concretizado, o anjo foi lá e o matou. Também teve essa certeza garantida que nada ia atrapalhar. Também quando o irmão, né, Lavan, e a mãe
quiseram que ele ficasse mais um ano, né? Concordaram com o Shidur, mas deixa ele ficar aqui um ano. Logo, ela falou que iria imediatamente. Vayomru nikra la nara v'nishala et pia. Vamos perguntar o que ela tem para dizer. E aí eles chamaram de ficar e ela falou, Eiler, eu vou imediatamente, sem pestanejar. Em princípio, a gente não vê o Eliezer conversando com a Rivka e combinando sobre o Shidur e sobre as respostas e que deveria ir logo. De modo que ela tivesse tempo de pensar nisso. Logo, ele dá presente de joias para ela e, apesar disso, quando consultada, ela fala, Eler, eu vou, mostrando essa certeza, essa garantia, essa confiança total que Hashem está guiando, indo na frente. O Rashi fala que quando ela fala, Vatomer Eler me'atzmi, eu mesma, na minha essência, sei que tem que ir. E mesmo que eles não quisessem, eu vou. Quer dizer, Hashem decidiu que ela aceitasse mesmo sem nenhum esforço do Eliezer. Entendemos então, porque Eliezer mudou a narrativa. Quando ele fala com Betuel para o anjo ir junto, pois o Betuel não entenderia isso de ir na frente, já deixar resolvido tudo. Se fosse assim, por que o Betuel precisaria concordar com alguma coisa? Então não dava para falar para ele que estava tudo já resolvido, que não dependia do que Eliezer, ou Betuel, ou o Lavan falasse. Entendemos também porque Eliezer mudou a narrativa, dizendo que deu o bracelete e o piercing, né, o brinco para a Rivka, depois de saber sobre a família dela. Porque senão ele não teria como entender. Como é que você já vai dando com tanta certeza que o anjo foi na tua frente e que Hashem estava resolvendo tudo, já sabendo que era ela a esposa do Yitzhak, enquanto você nem perguntou da onde que ela era, de que família ela era. Então, por isso que Eliezer muda para não criar essa desconfiança no Betuel, que não tinha ainda como o mundo não está preparado, e certamente eles não, para entender que é tudo providência divina e tudo está já decidido por Hashem. O Eliezer deixa escapar um pouco a sua certeza. Isso ele deixa, porque ele nasceu e cresceu como servo de Avraham, então ele sabia, entendia quando Avraham falava que vai mandar um anjo na frente e vai resolver tudo. Ele sabia ver esses sinais. Ele deixa escapar porque, mesmo sem falar que o anjo foi na frente, ele complementa, e vai mandar o anjo junto com você, e vai ter sucesso no seu, vai garantir a certeza do sucesso. Assim como ele explica também que quando ele pediu para Hashem, vai vó Hayom, eu fui naquele dia lá no poço e falei, Hashem, Elokei Adoni Avraham, o Senhor, Deus do meu patrão Avraham, se você achar favorável, por favor, faça com que o meu caminho tenha sucesso. A certeza verdadeira do sucesso é quando Hashem dá isso para a pessoa, e não é por meio do esforço, como aconteceu com Yosef. Em Bereshit, fala, Vayhi Hashem et Yosef, Vaish Matzliach, e ele tinha sucesso, quando ele estava na casa do Potifar. Depois também fala, Vekol Asher Hu Ose Hashem Matzliach Beador, tudo que ele faz, Hashem dá sucesso na sua mão. Vale mais que o que está em Megillah. Tem uma Mishnah que fala Yagata Matzata Tamin. Yagata Matzata Tamin, que se eu me esforcei e encontrei, acreditem. Mesmo que é um achado, então que é acima do que eu fiz o esforço, tem um nível mais elevado de que tem esse achado, mesmo além do que eu fiz o esforço, mas está ligado com o esforço. E o sucesso verdadeiro, que é totalmente um presente de cima, como aconteceu com Eliezer, como acontece com Avraham, sempre, e como a gente tem a força de receber isso dos nossos patriarcas. Por isso que a resposta deles é que veio de Hashem. Eles mesmos reconhecem. O Lavan e o Betuel falam, vai no Lavan e Betuel, eles responderam, vai Moru, me Hashem yatzadavar. Veio tudo de Hashem. Dá para perceber com essas não coincidências, com tudo não por acaso, conspirando a favor para que fosse Rivka a esposa do Yitzhak. Entendemos porque Abraão foi tão assertivo e tinha certeza do sucesso.
Hushlar malachar lefanecha, ele vai mandar o anjo na tua frente e você vai trazer uma esposa para o meu filho de lá. Mesmo que tenha o livre arbítrio da pessoa, como ele mesmo fala, se a moça não quiser vir, e se pode trazer de outro lugar, e aí por isso que o Rashi explica que Yafá siratan shel avdei avot lifnei hamakom etoratan shel banim. Por isso que é mais bonita, especial, a narrativa, o conto, o storytelling dos servos dos patriarcas do que a Torá dos filhos. Tudo está nas nossas mãos, menos o temor a Hashem. Para tudo, temos o livre arbítrio de fazer mitzvot, de estudar a Torá, de fazer o bem. Mas no caso de Eliezer, tinha sido tudo garantido, porque é mais bonita essa conversa sendo servo dos patriarcas e precisar falar ao mesmo tempo. Por isso que teve essas duas condições. Ele fala que ele era servo do Abraão, então ele poderia ter essa garantia que tudo ia dar certo, mesmo sem o esforço dele. Mesmo assim, Sirá está ligado com Tefilá, precisou da Tefilá, da Sirá do Eliezer, para se ligar nessa corrente com os patriarcas, que dá força para que tudo aconteça do melhor modo, que é vindo de cima para baixo, vindo de Hashem como presente para a gente. De qualquer modo, a conversa está registrada justamente na Torá dos filhos. Então, mesmo que seja mais bonita a conversa, a narrativa dos servos, dos patriarcas, ela consta na Torá dos filhos, que é também, com certeza, muito bonita. Então, mesmo os filhos podem chegar nesse nível através da Torá e das mitzvot, como Sheliach dos patriarcas, como emissário, assim como Eliezer foi um emissário do patriarca Abraão, a gente pode ser um emissário e também estar ligado nesse nível de presente, de cima para baixo de Hashem para a gente, que tudo está garantido, tudo vai acontecer da melhor forma. Em cada geração tem os patriarcas, como os Rebbeim, né, os líderes da geração, como tem nosso Rebbe de Lubavitch, do mundo inteiro, que é o líder da geração, fortalecendo o judaísmo e o espalhamento da Torá, a gente se ligando nessa missão que a gente tem, dada pelo Rebbe, espalhando a Torá, o judaísmo, as fontes da Hassidut, do Hassidismo, então teremos o sucesso garantido e a princesa será levada de lá. A princesa que Rivká, que foi resgatada, somos nós, a princesa, o povo de Israel, seremos resgatados de lá. Como Eliezer trouxe Rivká, Hashem vai trazer a gente da Galut, do exílio, que seja agora já, com Mashiach, mesmo que seja um dos pilares do mundo, não só o judaísmo, o livre-arbítrio, cada um se esforçar e fazer o que tem que ser feito, a Torá prometeu e garantiu que no final faremos techuvá, além do nosso livre-arbítrio, um presente de Hashem vindo de cima para baixo, seremos redimidos imediatamente, Geulah Shlemá, verdadeira, completa, redenção, agora, já.